glória a Deus, que mensagem maravilhosa, que hino glorioso, meus irmãos, para nós. Queridos, como nós falamos aos nossos irmãos e a todos que nos acompanham, hoje nós estaremos falando de mais um dom que é, na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 12, você que tem a sua Bíblia, abra por favor, 1 Coríntios, capítulo 12, estaremos lendo o versículo 8, apenas uma parte do versículo 8. Nós estamos estudando todos os dons sobrenaturais e a crença nesses dons divinos, ok? E hoje nós estaremos falando sobre o dom da palavra de sabedoria. Verso 8 diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. O irmão pode marcar na sua Bíblia essa expressão, porque a um é dado a palavra da sabedoria. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos, antes de nós entrarmos no texto e no assunto, que nós estamos tratando de assuntos sobrenaturais. É muito importante que cada crente saiba o seguinte: quando se fala de assuntos sobrenaturais à luz da Bíblia, dentro do contexto bíblico, é porque ele não é uma ideia oriunda de uma perspectiva metafísica, filosófica, nada disso. Nada disso. E para os irmãos terem uma ideia, essa questão do sobrenatural só pode ser vivido por quem tem uma verdadeira fé e conhece a palavra. Nós não cremos no sobrenatural do lado místico, nós não cremos no sobrenatural como falava antigamente, como lá na época de Paulo, o gnosticismo pregava, que a pessoa tinha que pensar nessa força sobrenatural interna que há dentro dessa pessoa, dessa energia, e aí a pessoa vai descobrir essa potencialidade divina que há no seu ser. Nós não cremos assim. Nós cremos em um sobrenatural que vem pelo poder de Deus e que só é compreensível para aquele que tem os olhos espirituais abertos. Abertos. Você está com a Bíblia aí, tá? Então coloque aí Efésios 1,18, só para os irmãos terem uma ideia. Observe o que Paulo diz em Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esses olhos do coração é o nosso homem espiritual. Esse homem é iluminado pela revelação divina. Imaginem, queridos, um homem do nível da estirpe, da cultura de Paulo, no nível que vivia Paulo. Se Paulo dependesse da cultura judaica para ele revelar Cristo, ele estaria falido, ele estaria perdido. Observe que quando nós lemos Atos 9,17, Ananias foi lá e disse assim: Paulo, eu vim orar por ti, porque o Jesus que te apareceu. Olha como isso é lindo. Ananias, ele é um homem do anonimato, ninguém sabe quem é ele. Agora imagine o Paulo, que conhecia a cultura helena. Imagine Paulo, que era um homem de alto nível cultural e judaico. A Bíblia diz lá em Gálatas e também em Efésios 3, que ele se sobressaía os da sua geração. Ou seja, Paulo era um homem que estava além do tempo de todos eles, formado aos pés de um homem, Gamaliel, que vinha de uma tradição histórica muito pesada. Agora, esse Paulo, ele vai ter a profundidade do sobrenatural, porque Jesus se revela a ele. Nós podemos ler livro de teologia, nós podemos ler enciclopédia de teologia, nós podemos ler tudo, mas o sobrenatural não vem por aí. O sobrenatural é uma ação direta da palavra através da fé. É por isso que lá em Hebreus 11,6 a Bíblia diz: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Isso é o sobrenatural, isso é o agir de Deus, isso é pela fé. Então você jamais conseguirá entrar no lado profundo da comunhão com Deus, de ver o sobrenatural de Deus,
de ver Deus falar com você, se você não viver esse lado da fé, esse lado sobrenatural. A Bíblia, ela não é uma peça de museu. A Bíblia é a santa palavra. Se você crê no que está escrito e viver isso aqui pela fé, aí você vai ter uma verdadeira vida de comunhão com Deus. As nossas experiências, elas não são absortas, elas não são aleatórias. As nossas experiências, elas originam-se da palavra. Não é que o crente vai viver no mundo da lua, sonhando ou imaginando, eu quero poder, eu quero glória, eu quero não sei o que, nada disso. O crente tem que vir primeiro para a palavra. A palavra orienta como ele deve ser e como ele deve fazer. Ok? Então, entrar nesse mundo sobrenatural, por que eu estou falando sobrenatural? Porque nós temos duas classes aqui de dons. Nós temos os dons, harismas, que vem do grego, e nós temos o ministério, que é diakoniai. Diakoniai, que aí está no plural. Diáconos está no singular, no nominativo. Esse diaconia quer dizer serviços, ministérios. Entenda que ministérios aqui, como está em Efésios 4:11 e em 1 Coríntios 12:28, socorro, mestre, ajuda, não são ministérios de cargos, são ministérios de trabalhos. Entenderam? Então você tem os dons, que estão em uma categoria sobrenatural, também os dons ministeriais vêm do Espírito Santo. Mas quando você vai para os dons ministeriais, vocês podem observar que eles têm uma utilidade maior na igreja, porque é para edificação, é o mestre, é o apóstolo, é o evangelista. Eu falei isso aqui semana passada. Agora, os dons são capacidades divinas que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito Santo nos concede para o bem do corpo. Coloque isso na sua mente. Por exemplo, a pessoa, quando entra na palavra de sabedoria, quinta-feira eu vou falar sobre a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento, dom da fé, operações de maravilhas, variedade de línguas, só pode viver esse sobrenatural quem acredita piamente na palavra e quem é sensível. Quem não tem essa experiência com Deus, eu não estou falando de crente teórico, porque tem a crença teórica. E quando você lê Jó 42:5 aí, vê 42:5, pode pegar logo aí o microfone, rapidinho. Enquanto eles acham, eu vou explicando isso. Jó, ele era um crente teórico. Jó, ele sabia muito sobre Deus, mas conhecia pouco realmente a Deus na essência. Agora, depois, como é que diz aí? Jó 42:5. Olha aí. Leia. Isso, já deu. Não, agora liga. Isso, agora deu. Isso, deu agora. Pode ir. Com ouvidos meus ouvidos ouvi. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi. Pronto, só teoria. Mas agora te veem os meus olhos. Aí quando a vida de Jó, a casa de Jó, ela foi toda bagunçada, que aí ele ficou firme em Deus, e que Deus se revelou a ele, ele disse, agora não é mais teoria. Nós temos que entender que há religiões que vivem apenas de teorias. A vida com Deus, ela é de mistério, que a mente humana não pode mensurar. Entenderam? É por isso que lá em João capítulo 3, Jesus Cristo disse, olha, o vento, 3:8, o vento sopra onde? Aonde quer. Não sabe de onde vem e nem sabe para onde? Para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perceba que para viver esses dons sobrenaturais, por exemplo, para você crer que o Espírito Santo toma conta de você, que ele entra em você, que ele fala com você, que ele fala por você, só se você realmente for espiritual. Esse sobrenatural de Deus é algo muito pesado. Será se você crê que Deus fala contigo? Será se você crê que a palavra dele é a verdade? Será se você tem fé de dobrar os joelhos e clamar a ele e dizer, Senhor, eu sei que tu existe, eu sei que a tua palavra é a verdade, fala comigo aqui agora. Será se você vive esse mundo de fé? Então, prestem bem atenção que essa questão espiritual, ela não pode ser aquilatada pela mente humana. Não.
a nossa mente humana ela é transformada, impactada pelo poder do Espírito Santo. Lê bem aí, Filipenses, pode até colocar aí, Filipenses 3:8. Coloque aí também, que fica muito bem para os irmãos ir acompanhando. É só para os irmãos analisarem. Olha o que ele diz: sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem? Paulo, ele é diferente. Hoje tem muitos que com conhecimento humano, eles querem falar sobre Deus. Já Paulo era diferente. Paulo, ele vai falar de Cristo é pela revelação da fé, não é pelo conhecimento dele. Há muita gente que pensa, e eu não estou desprezando o conhecimento, só que o conhecimento humano, ele não pode chegar no nível de entrar no sobrenatural. Médicos, advogados, filósofos, juízes, eles nadam na beira da praia. Só pode se aprofundar nas águas profundas do mar quem tem o conhecimento de Jesus. Paulo não aceitava pelo conhecimento dele, ele não aceitava essa ideia de Jesus, porque ele fora criado em uma tradição judaica, cheia de costumes, cheia de crenças. Aí quando Jesus aparece, o que ele escuta Estevão pregar, ele diz: não, eu não aprendi assim, a minha cultura não permite, a minha inteligência não permite, a minha inteligência não permite. Não cabe na mente de alguns ateus, não cabe na mente de alguns filósofos, não cabe na mente de algumas pessoas essa ideia de Deus, porque ela é absurda. Assim também era Paulo, não cabia na mente dele a ideia de Jesus. Mas aí esse homem que tinha tanta bagagem, tanta cultura, Jesus sacode a cultura velha dele e diz assim: ó, eu te apareci, apareceu para ele. E esse Paulo diz assim: ó, eu perdi tudo agora por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Estão vendo a diferença? Hoje há teólogos, hoje há pregadores, hoje há professores de Bíblia que querem mais exibir conhecimento do que o Jesus que é o conhecimento. Há muita gente que quer mostrar mais cultura para a igreja, e matemática é bom, meus irmãos, mas matemática é só para essa vida. Biologia é bom, mas é só para essa vida. História é bom, mas é só para essa vida. Agora o conhecimento de Cristo é para toda a eternidade. E é nesse conhecimento que está a vida eterna. Ok? A Bíblia diz em João 3, aliás 17:3, e a vida eterna é esta, que eu te conheça a ti só, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você pode ler obras clássicas. Você pode ler, por exemplo, Montesquieu, você pode ler o próprio Maquiavel, você pode ler o Thomas Campanella, você pode ler tradições de Galileu Galilei. Isso não te salva, isso não anima a tua fé, isso não traz salvação. A gente até admira, a gente até fica maravilhado com essas coisas, mas são processos desenvolvidos na história que nunca resolveram o problema da história. Vocês sabem muito bem que quando veio a queda do feudalismo, que vai entrar o capitalismo, vocês sabem que grandes teóricos surgem. Sainz, aí vem o próprio Marx, Engels, aí vem Durkheim, aí vem Weber, vem toda essa classe de gente. Até hoje os problemas continuam que eles estudaram. Agora uma alma que se rende aos pés de Cristo Jesus, que crê que Ele é a verdade e a vida, recebe a alegria que nada nesse mundo pode dar. Não é assim? Ó, coisa boa, meus irmãos. Agora, se eu ficar na igreja, no púlpito, pregando matemática, pregando história, pronto, eu estudo essas coisas. Eu gosto de estudar latim, eu gosto de estudar grego, eu gosto de estudar hebraico, eu gosto de estudar tudo isso. Mas isso é para minha consulta pessoal. A salvação é Jesus se revelando a você. Entenderam? Você pode ter todas as obras clássicas de teologia. Você pode ter o Strong, você pode ter o Charles Rogers, você pode ter o Charles, você pode ter os clássicos. Mas se você não tiver Jesus no coração, isso aí é poeira, Gilberto Piquerini, é poeira na cara. Tem até pessoas que ensinam bonito, né? Assim, ensinam bonito, ensinam clássico, ensinam, mas se não conhecer o Jesus ensina, aí não vai para lugar nenhum. Irmão, quem conhece Jesus e tem intimidade com Ele, não chega na palavra, chora.
Na hora que chega na Bíblia, que começa a ler, tem prazer na alma. É assim. Paulo, ele pregava tanto o Cristo que as autoridades diziam, ele é até um intelectual, mas ele anda com a história de um defunto que ressuscitou. Um homem tão culto. Olha como é que a sociedade dizia. E prestem bem atenção que eu estou falando isso aqui, que Paulo ele está dizendo que era o espiritual, é o sobrenatural. Então se você não crê no sobrenatural, aí você vai ficar, isso aqui era para o passado, eu não entendo assim, é porque a nossa tradição teológica não entende assim, aí você não vai viver o melhor com Deus. Paulo diz assim, eu perdi foi tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha aí, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como o quê? Como é que aparece aqui a palavra? Refúgio, mas tem outra Bíblia que não diz assim, chama esterco. Olha como é que Paulo chama as outras coisas lá, esterco. Entendeu? Lute para você ter uma vida de comunhão com Deus, lute para você ter uma vida de poder, lute para você ter intimidade com o Senhor, intimidade. Lê a Bíblia e crê no que a Bíblia diz e viver isso, ok? Então, hoje eu vou falar sobre isso. A palavra de sabedoria. Os irmãos, eu tenho explorado só o capítulo 12. Esse capítulo 12, eu já falei aqui que ele tem duas coisas. Trata dos dons e trata do corpo. O mais interessante nesse capítulo 12 é que Paulo ele está colocando os dons nos seus devidos lugares. Cada dom. O problema da igreja de Corinto é que ela queria dons para se exibir. Ela queria dons para fazer concorrência. O meu é melhor, o de fulano não presta, o meu tem mais evidência. Paulo não está em momento algum tolhendo ou diminuindo os dons. Só que eu quero dizer que dons sem conhecimento é o que gera problema na igreja. Dons sem a palavra é o que gera concorrência, exibição. Dons na ignorância é o que gera briga. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu já disse uma vez que muitos criticam os pentecostais, porque dizem que os pentecostais são frenéticos, são loucos, mas não são os pentecostais, são alguns que se dizem pentecostais. São aqueles que não gostam de escola dominical, não gostam de Bíblia, não gostam de estudo, só gostam de zoada. Só gosta de zoada. E deixa eu dizer uma coisa, Paulo começa esse capítulo, pode colocar lá, viu? Adiel, pode colocar lá, é o Léo, é 1 Coríntios 12 primeiro, pode colocar lá. Vocês vão ver aqui no quadro, que Paulo começa dizendo uma coisa interessante, 12 primeiro de 1 Coríntios. Ele começa dizendo, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. É aqui que começa a questão, irmão. É aqui que começa a questão. Olha aí, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais Agnoel é no presente indicativo, mas se vocês analisarem, o verbo aí aparece agnoem. Ou seja, eu não quero que vocês desconheçam. Eu não quero que vocês fiquem sem entender. Eu não quero que vocês sejam tolos. Não adianta chegar aqui e dizer, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder, eu quero unção, eu quero fogo. Tu tem que saber. Tu tem que saber o que é fogo. Porque tem irmão que vê o outro pulando, ele quer pular também, que nem ele. Não é porque eu cheguei no culto, eu vi ele pulando, eu quero pular também. Não é assim não, irmão. Isso é ignorância. Paulo diz assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Acerca dos dons. Olha como é linda a Bíblia. Se todo pentecostal entendesse isso aqui, não tinha meninice. Não tinha, olha, essa semana eu tenho recebido aí cada absurdo no meu celular, meus irmãos. Cada absurdo de gente dizendo que está falando língua, falando dons. É um absurdo tremendo. Aí tem gente que pensa, olha para cá, pode se zangar comigo tanto que quiser, mas vou dizer uma coisa para vocês. Dom não é para isso não. Tem irmão que pensa que dom é para ele ficar na internet falando língua. É para ele se filmar, ele falando língua. Dom não é para isso não. O dom é para edificação da igreja. Meu Deus do céu, tem crente que pensa que a gente proíbe. Nós proibimos aqui a molecagem. Nós proibimos aqui é a loucura. Poder de Deus não. Poder de Deus não.
Eu já falei uma vez que eu vi um se pendurando aí num pé de árvore e ficar de cabeça para baixo, falando língua. Que loucura é essa? A unção do macaco. Quem é que vai nessa? Não é do Espírito Santo não, meus irmãos, não tem isso não. Paulo diz que o dom é para edificar. Então prestem bem atenção, que a primeira coisa é que Paulo diz, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Vira aí, não pode tocar, mas só vira e diz, não seja ignorante. Diga aí para não seja ignorante, diga aí para ela, diga para ele. E aí na live também, quem está nos acompanhando, pode dizer aí, não seja ignorante. É um assunto do dom, vai estudar o dom. Deus não dá nada para nós se nós primeiro não buscarmos pela palavra. Eu tenho que saber o que é palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Eu tenho que saber o que é discernimento de espíritos. E há uma coisa que eu quero dizer para a igreja. Tudo que tem ignorância leva ao desastre. Tudo que tem ignorância leva ao fanatismo. Você não pode ser um crente ignorante. Aí tem irmão que diz, eu não sabia, porque eu não quero, porque a Bíblia tem tudo aqui para nós. Tudo. E vamos colocar aí, Léo, e aí o pastor vai ser rapidinho aí para a gente ler. Só rapidinho. E aí você vai ver aí o mal da ignorância. 1 Coríntios 10, verso 1, rapidinho. 1 Coríntios 10, verso 1. Já pode colocar aí. Depois, Romanos 1,13. Olha aí. Quem é que está com o microfone? Vamos? Pode ler aí. Já pode ler aí. Lê dali, pastor, que aí fica melhor que eles vão olhando lá, que segue a leitura ali. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Preste bem atenção. Paulo está dizendo, não ignorem, conheçam. Israel não entrou na terra prometida porque foi ignorante. Só queria milagre. Todos ficaram no deserto. Nenhum entrou. Olha o mal da ignorância. Agora vamos lá, Romanos 1:23. Olha o que faz a ignorância. Olha aí. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ignorância. Deixaram Deus verdadeiro para adorar o que não presta. Vamos lá, agora pode colocar aí 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 1:8. Depois 1 Tessalonicenses 4:13. 2 Coríntios 1:8. Como é que diz? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ó, deixa bem aí esse versículo. Tu está filmando aqui para o pessoal da internet acompanhar bem direitinho? Vê aí se o povo está dizendo que está acompanhando direitinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Estamos na pandemia? Estamos. Tem crente morrendo na pandemia? Tem. Mas olha o que Paulo está dizendo. Eu não quero que vocês ignorem. Eu não quero. Porque a tribulação que nos veio, que até fez com que da vida perdêssemos a esperança. Tem irmão aí, e eu disse aqui quinta-feira, eu vou dizer agora. Nós temos que reaprender a pregar. Porque tem pessoas aí, eu graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, sempre foi essa pregação. Eu não prego só cura, eu prego que Jesus cura, mas eu prego que Ele só cura quando Ele quer. Que o nosso alvo é o céu. Então não seja ignorante. Tem crente aí que só pregou cura. Aí agora não está curando e está com vergonha. Nós temos que ensinar que Jesus cura só quando Ele quer. E Ele não vai curar todo mundo. E outra coisa, que crente também morre. Mas ele passa desta vida para uma outra vida com Deus. O maior problema hoje que está acontecendo aí é isso. Agora, quem prega o evangelho mostra a realidade. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Temos que ler Bíblia, meus irmãos. Temos que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, a 1 Tessalonicenses 4:13, coloca aí. Então aí vocês estão vendo as consequências da ignorância. Pode ler, pastor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. De novo. Acerca dos que já dormem. Olha aí. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se Paulo está dizendo várias vezes, eu não quero que vocês sejam bestas.
Eu não quero que vocês sejam bestas. Porque tem crente que ele é o seguinte: chega um profeta aqui, aí na hora que profetiza, é de Deus, é de Deus. Eu vou na casa dele, eu vou na casa dela. Tu tem que ir na Bíblia, primeiro esperar se cumprir para ver se é de Deus. É assim que a Bíblia diz. Pregou, qualquer pastor pregou, qualquer pessoa ensinou, vá consultar a Bíblia para você não ser ignorante. É assim que a palavra fala. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aí eram pessoas querendo destruir a fé dos crentes. Aí os crentes chegaram: Paulo, mas como é esse negócio? Parece que Jesus já veio. Paulo diz assim: deixem dessa besteira, deixem de ser ignorantes. Vão ler Bíblia. Tem irmão que, o irmão não crê no poder de Deus. Nós cremos, nós não cremos em ignorância. Você não pode desconhecer, você tem que conhecer o que é dom, tem que saber o que é palavra de sabedoria, tem que saber o que é a palavra, você tem que saber a verdade. É por isso que na igreja não pode faltar a classe do discipulado. Cada crente tem que ser ensinado. Saber o que é e o que não é, senão não vai funcionar. Não, eu quero saber o que é poder de Deus. Irmão, por que quando o pastor está pregando, tu fica pulando, que eu não li isso ainda na Bíblia? Ele tem que te responder. É assim ou não é? Ele tem que te responder. Irmão, é aquele berro que tu dá, aquele negócio que tu fica berrando e correndo que nem doido na igreja. O que é aquilo ali? Como me explica na Bíblia? Porque tem irmão que só diz assim: é mistério. É mistério. Que negócio de mistério? Paulo disse que tudo... Lê bem aí 14, 26. Coloca aí. 1 Coríntios 14, 26. 14, 26. Pode colocar aí. 14, 26. Olha aí. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É isso aí que é Pentecoste. É isso aqui que é culto. Vocês sabem o que é edificação? Aí onde é que você leu, pastor? 14, não é isso? 26, deixa eu ver bem aqui. 14, 26. É porque assim, o Espírito Santo vai dando as coisas para a gente, e aí a gente vai logo recebendo aqui, né? Aí é mistério. Mistério é porque está na palavra. É assim. É porque está na palavra. Olha aí, a palavra 14, 1 Coríntios 14, 26. Deixa eu só procurar aqui no meu texto. Está aqui. 14, 26. Edificação. Olha, todas as coisas para oikodomê. Essa palavra oikodomê no grego é construir uma casa. Olha aí, olha a palavra edificação. Edificação é construir uma casa. E eu pergunto, se constrói casa é com bagaceira? É. Se constrói não é do alicerce? Casa espiritual é construída, é colocando cada tijolinho no lugar, é a pedrinha, é o cimento. Eu creio no poder de Deus, mas agora o que tem aí de meninice, de exagero, não tem nada a ver com Deus. Então pergunte, o irmão está correndo dentro da igreja, irmão, o que é que tu está correndo? Tu vai participar de uma maratona espiritual, o que é? Pergunte para ele, irmão. Por que tu está correndo aí dentro da igreja? Por que tu está quebrando esses bancos aí? Tu vai participar daquela luta, como é o jiu-jitsu, né? Que é isso aí. Tem que perguntar, irmão, não existe isso. Não existe isso. Irmão, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu amo a minha igreja. E hoje nós estamos completando 100 anos. O que tem de coisa... 109 anos. Mas se vocês pegarem, há 50 anos atrás, vocês sabiam que o poder de Deus era a coisa mais linda na igreja. Não era assim, irmão Gessé? Era uma coisa séria, era uma coisa de verdade. Hoje não, é toda hora um meninozinho com molecagem, com uma coisinha. Não é assim, pastor? Poder de Deus é coisa séria, meus irmãos. Podemos brincar com isso não. Aí Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Olha, se a Bíblia está dizendo assim, olha, quando vocês têm salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, é para quê? É para edificar. Oikodomê quer dizer, construa uma coisa boa, uma casa boa. Então é assim, meu irmão, não, Senhor, eu quero o teu poder, eu quero a tua glória. Pai, mas eu quero conhecer mais do teu poder. Eu quero conhecer o que a tua palavra me diz sobre isso. O que as escrituras nos dizem sobre esse assunto. É isso que nós podemos analisar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essa palavra da sabedoria. Isso é um dom sobrenatural que o Espírito Santo usa, crente. O que seria, pastor, essa palavra da sabedoria? Eu coloquei aqui no próprio texto,
vocês estão nos acompanhando aí, observe que você tem homengardia tu, pneumatóis, didotai, logos sofias. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque é muito interessante que a Bíblia diz assim, porque a através do Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Qualquer crente na igreja que tenha o Espírito Santo pode ser usado com a palavra da sabedoria. Para o dom ministerial, Deus chama alguns dentro da igreja, mas para os dons espirituais, sobrenaturais, qualquer crente aqui pode ser usado. Qualquer crente aqui pode ser usado. E por que eu estou falando aqui dessa palavra de sabedoria? Vocês observam que Paulo coloca duas coisas aí. Ele diz assim, olha, tu pneumatos, do Espírito. Aí ele diz assim, ó, deu, logos e sofias. Duas palavras que nós conhecemos. Pode colocar o texto lá, viu? 1 Coríntios 12, 8. Ó, você tem duas palavrinhas aí. Você tem a palavra logos e você tem a palavra sofia. Essa daí você já conhece. A palavra sofia é o quê? Ah, pronto. Sofia é sabedoria. Só que deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra sofia e essa palavra logos eram palavras comuns lá dentro do idioma heleno, grego. Era comum. Só que a palavra logos, ela fala de uma palavra ideia. A palavra ideia. Você tem a palavra rema e você tem a palavra logos. Há muito tempo atrás, tinha crente que dizia assim, pegando Lucas 5, não diga logos, diga rema. Rema é a palavra de autoridade. Aí um bocado de crente andava na rua, rema, meu irmão, é a mesma coisa, só que um é a palavra falada com autoridade, rema. E logos é a palavra, que é a ideia. Logos é a palavra que vem e que forma essa ideia. Então você tem logos, quando você vai para João 1, diz assim, no princípio era o verbo, né? Que é logos. Verbum é no latim, palavras. Jesus se torna palavras vivas. Ele é a ideia. Então logos é a ideia. Ok? Rema diz que é a palavra que está, que o logos já trouxe e você pronuncia ela. Mas tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Então você tem a palavra logos, que essa palavra logos aí, ela fala de sabedoria. Essa palavra logos, ela fala de palavra proferida com voz viva, é uma concepção ou uma ideia, algo que alguém disse. A palavra logos pode ser também ditos de Deus, ok? Você tem a palavra sofia. Sofia é uma palavra que quer dizer conhecimento. Sofia é uma palavra que quer dizer sabedoria, prudência nos negócios, prudência na vida. Só que quando Paulo usa essa palavra sofia, ele está usando ela, que vem de um vernáculo grego, que nessa época aí era o grego koiné. Essa expressão, ela quer dizer simplesmente, é sabedoria. E essa sabedoria, ela era transformada em máximas. Hoje nós temos máximas, não é assim? Máximas que as nossas avós diziam, nossos avós, um sábio fala, mas tudo isso vem pela experiência. A sofia no grego é uma sabedoria que vem pela vivência, pela experiência, pelo acúmulo de conhecimento. Ah, aquele ancião ali é muito sábio. É porque aquele ancião, ele já tem muitos anos de vida, ele conviveu com pessoas experientes, pessoas sábias, pessoas de prudência, e agora ele adquiriu essa experiência que é chamada de sabedoria. Só que Paulo aqui, ele não está falando disso. A palavra da sabedoria, esse logos que vocês estão vendo aí, que o próprio Paulo fala, logos sofias, essa palavra da sabedoria, ele diz que quem dá ela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem concede essa palavra de sabedoria. O Espírito Santo traz ela para o crente, para o pastor, para o irmão, para a irmã. Eu li um autor que diz que a palavra de sabedoria é uma parcela da fala de Deus em nós. É quando Deus abre a tua boca, a minha boca, e coloca o que Ele queria dizer, Ele mesmo, falando por nós.
Eita, meu irmão, isso aí é pesado. E quando você fala, ouçam bem, quando você está num lugar, numa reunião, você está aqui normal, o Donald Guin diz que esse dom da palavra de sabedoria, quando você recebe esse dom, você sente quando as tuas palavras, elas são sufocadas, e aí vem a voz de Deus falando em você. Deus dando uma parcela da sabedoria dele para um momento de crise, para um momento de um problema sério, para um problema necessário. Eu fico admirado que aí as pessoas colocam no YouTube. A profeta fulana de tal profetizou que vinha a pandemia. O profeta fulano de tal. Agora, quando Deus dá a causa da doença, ele também dá o remédio. Até agora não surgiu nenhum para dar uma palavra de sabedoria nesse momento de crise. Cadê o dom da sabedoria? Porque eu posso, durante o ano todinho, irmão, é muito fácil eu dizer assim. Vou logo dizer aqui a verdade. É muito fácil eu abrir a boca. Esse ano vai vir uma tragédia para o Brasil. Esse ano vai morrer muitos crentes. Olha, é porque a televisão não diz quantos pastores e crentes não morrem todo ano antes de pandemia. Morre ou não morre? Pronto. São mensagens apelativas. Cadê a palavra de sabedoria nesse momento? Cadê a palavra de cura nesse momento? Estão entendendo? E eu creio nisso, eu creio na profecia, eu creio na palavra. Agora eu não creio em invencionices de pessoas em púlpito que querem mostrar grandeza, que tem dom espiritual. Primeiro que esse dom aqui, ele não é do crente. Esse dom, ele passa pelo crente como um canal, uma água passa pelo cano. Lê bem aí, coloca bem aí, Léo, 12:11, no mesmo capítulo, 12:11, bem aí, está bem aí nesse capítulo. Olha aí. 12:11, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas, repartindo como? Particularmente a cada um como ele quer, não é tu não, porque tem irmão que diz, eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom de casar gente, eu tenho o dom, tu não tem dom de nada. O Espírito Santo, não sou eu, meu irmão, é a Bíblia, ele reparte a cada um como ele quer. Tem crente que pensa que carrega o Espírito Santo dentro de uma maleta, para onde ele vai. Olha o que Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo ele reparte os dons dele para como ele quer. Então preste bem atenção que essa palavra de sabedoria é uma parcela da sabedoria de Deus. Não é pela tua força mental, não é porque você estuda muito. Tem até irmão que diz, eita, mas o irmão fulano de tal ali é um homem muito sábio. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês, se Deus não tiver misericórdia de nós não temos sabedoria de nada. E eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. Vocês querem ver? Prudência. O apóstolo São Paulo, quando os crentes chegaram, no capítulo 19, se você ler, o pessoal chegaram, prenderam Jasson, quebraram tudo. Aí o apóstolo São Paulo queria ir lá no meio do povo. Aí o pessoal disse, Paulo, não faça isso não. Se tu for, tu morre. Não, eu quero ir. Pois os crentes tiveram que segurar ele para ele não ir. Porque lá ele ia morrer. E cadê a prudência de Paulo? Cadê a prudência de Paulo? E cadê a prudência de Pedro? Lá no capítulo 2 de Gálatas. Irmãos, nós não temos não, quem nos ajuda é o Espírito Santo. É por isso, olha, eu quero dizer a cada crente aqui, saindo de casa é você dizendo, Jesus, guarda a minha boca, Jesus, guarda o meu pé, Jesus, guarda a minha vida. Ô Jesus, não deixa eu dizer besteira, não é assim, meus irmãos? Às vezes você é até um bom crente, aí de repente você perde o controle e diz cada besteira. Isso aqui, irmão, se não for a graça de Deus que sustenta nós aqui, nós estamos fritos, meus irmãos. É a graça de Deus que nos orienta, é a graça de Deus que nos capacita. Então é por isso que você tem que pedir, ô Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo me orienta, Espírito Santo, não deixa eu conversar besteira não, me controla. É assim. Me controla, não deixa eu perder o equilíbrio. Então aqui, ó, observem bem que esse dom da palavra de sabedoria,
ele vem para nós e capacita o crente com uma parcela da sabedoria de Deus para atender a necessidade de alguém. Alguém está ali no momento que ele não sabe o que fazer, está desesperado, o médico não tem a voz, o advogado não tem voz, o juiz não sabe o que fazer, aí de repente o crente abre a boca, o Espírito Santo toma ele com a parcela da sabedoria de Deus, e ele dá aquela palavra que todo mundo se cala e diz: Deus está usando ele aqui agora. Eita coisa boa. Quem crê nisso, irmão? Quem crê que Deus faz isso? Coloca bem aí, Léo, Efésios 1, 17. Observem bem, queridos, isso é lindo, irmão. Isso aqui é lindo. É a palavra do Senhor. E nós temos que pregar isso para os crentes viver. Lê aí, pastor. Ali, ó. Pode ler lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eita, pode ir passando, vai passando, Léo. Espírito de sabedoria e revelação. Esse aí nós já lemos. Lê ele. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Senhor te capacita no momento de crise, no momento que ninguém sabe o que fazer, Ele te dá uma palavra de sabedoria. De sabedoria. Senhor nos dá uma palavra de sabedoria. Senhor nos orienta. Nessa hora, olha para cá, tem até líder, tem até pessoas que ficam nessa pandemia porque é porque peça para Deus te dar uma palavra de sabedoria. Oh, glória a Deus. Eu estou dizendo para Deus toda hora: Senhor, me dá uma palavra para me dar para a tua igreja. Tem hora que nós não sabemos o que fazer e não temos palavras no momento de crise. Mas Deus, Ele te usa, dando a sabedoria dEle. Oh, coisa boa. Eita, glória a Deus. Então a palavra de sabedoria é isso, meus irmãos. A segunda coisa que eu coloco aqui, as opiniões da palavra de sabedoria. Por exemplo, o pastor Eurico Bergs, ele disse que a palavra de sabedoria, ela é importante até na evangelização. Às vezes você não sabe como chegar para um pecador, não sabe como abrir a boca lá no trabalho, às vezes você não sabe chegar para o teu marido que não é crente, às vezes você não sabe e não tem palavras, mas nessa hora o Espírito Santo, ele te usa com palavra. Ele usa. Quem crê que ele usa? Ele usa. E eu acho interessante que o pastor coloca isso. Coloca bem aí, Léo, Efésios 3:4. Efésios 3:4. Depois Lucas 1:7. Olha aí. Como é que diz, pastor? Lê aí para me ajudar na garganta aqui. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Está vendo? Agora, coloque aí a outra referência. Lucas 1:7. Depois você coloca Provérbios 11:30. Lucas 7:7. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Tudo palavra de sabedoria. Vai, coloca agora outra. Provérbios 11:30. Eu sei de qual, mas eu quero que ele leia aí para vocês entenderem como é as coisas. Vamos lá. 11:30. Provérbios 11:30. Ele está até rápido aí, tá certo. Vai. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Tem pessoas que Deus dá a palavra de sabedoria para ele, que ele consegue ganhar aquela pessoa. Consegue ganhar aquela alma. Palavras boas, palavras saudáveis, palavras que animam, palavras que revigoram. Isso é coisa que vem do Espírito Santo, meus irmãos. Não é de nós não, é a palavra de sabedoria. E eu quero dizer aqui, olha, para o irmão, para a irmã, ore a Deus, quando você não tiver nada, diga: Senhor, me usa com o dom da palavra de sabedoria, para me falar para a minha patroa, para me falar para o meu patrão. Me usa porque aquele professor lá na escola, ele é ateu, ele é incrédulo, ele é cheio de coisa, eu não tenho palavra humana para ele. Me usa com a palavra de sabedoria. Irmão, tem hora que um dia Deus vai abrir a tua boca, que ele vai se calar diante das tuas palavras. Um rapaz estava pregando, e aí o professor passou, e aí professor muito culto começou a discutir com o irmãozinho que não sabia nada de filosofia, nada de história, nada de Bíblia. Aí ele começou a atacar o irmãozinho.
E o irmãozinho ficou sem palavra, ele baixou a cabeça e disse assim: Jesus, o que eu faço? Eu não sei nada de filosofia, eu não sei nada de história, eu só sei que tu me salvou. E aí o Espírito Santo disse para ele: diz agora, pergunta para ele se ele conhecia a tua vida. Aí pronto, aí ele virou assim para ele e disse: doutor, o senhor mora pertinho da minha casa, o senhor via a minha vida antes como era? O senhor não sabia que eu mancia na cachaça? Eu vivia na cachaça. Você não se lembra que lá na minha rua? Aí ele baixou a cabeça. Ele disse: você está mudado mesmo. Aí pronto. Contra fatos, não há argumentos. Ele não tinha conhecimento de filosofia nem nada, mas Deus deu a palavra de sabedoria naquele momento que ele aplicou a verdade certa. Então aqui está a capacidade do Espírito. Eita coisa boa, meus irmãos. É coisa do céu. Então observem bem que o pastor Eurico Bessa diz isso. David Lean, ele diz que esse dom é uma mensagem, é uma declaração de sabedoria. Agora, ele diz que não significa que você seja mais sábio do que todo mundo. Olhe para cá. O Espírito Santo, ele usa você com esse dom para uma necessidade. Mas não fique andando na igreja pensando que tu é o bambambam. Porque ele só usa na necessidade. Porque tem irmão que pensa que é mais sábio que todo mundo, que foi usado com essa palavra de sabedoria. Vocês sabem que Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, foi usado pelo Espírito Santo, mas na mesma hora foi usado pelo diabo. Não é assim? Então muito cuidado, para tu não ser usado pelo Espírito Santo, depois ser usado pelo diabo, querer se amostrar na igreja. Eu tenho o dom, meu irmão. Eu tenho essa sabedoria. Aí tem irmão que pensa que a irmã tem sabedoria, porque ela falou uma vez, profetizou uma vez, revelou uma coisa uma vez. Aí Deus foi quem falou, aí o irmão agora só vive na casa dela, ou na casa dele. Aí é que está o erro. Porque ela não tem nada. Quem tem o Espírito Santo, ele reparte a cada um como ele quer. Eu li um autor que ele diz que Deus fala pelo livro, Deus fala pela palavra, pelo incrédulo quando tu senta perto dele. Quando ele quer te dar uma palavra. Às vezes você fica até dizendo tanta coisa, aí o incrédulo abre a boca, e aí diz assim: olha, pai, por que tu não faz isso, isso? Aí tu diz: olha, esse homem que não é crente, meu pai do céu. Sim ou não? Foi assim que a jumenta fez com Balaão. Foi ou não foi? Aí pronto, ele sentado na jumentona, aí ela virou assim para ele: eita, meu irmão, susto tremendo. Que já pensou, todo dia ele andava naquela jumenta. É negócio pesado. Aí ele pronto, batendo nela, ela virou: patrão, todos os anos eu te servi, eu nunca fiz um negócio desse. Aí diz: ixi, não é assim? Irmão, quando Deus quer fazer as coisas, ele faz. Não é assim? É desse jeito. É por isso que um rapaz perguntou, ele acreditava que a Bíblia tinha falado que uma jumenta falava. Ele disse: eu acredito, porque tem muita gente falando que nem jumenta, não é? Então nós não podemos duvidar. A Bíblia é a verdade, amém, irmãos? Então esse dom é para o bem da igreja. Na teologia da CPAD, diz o seguinte, eu acho lindo: a palavra da sabedoria é um dom de manifestação para o governo da igreja, para a direção dos crentes. Vocês sabiam que hoje muitos estão desprezando esse dom da sabedoria? Mas é necessário a irmã do ciclo de oração, quando vier um problema, ela não andar contando para não, ela pedir o dom da palavra da Senhor, me dá sabedoria. Eu não sei o que falar. É um problema difícil, é uma luta. Às vezes tu vai falar para a irmã e ela não se cala. Nem vai para a casa da Chiquinha e nem da Maria. Irmã, é porque eu vim aqui, porque a irmã está me resistindo com palavras e eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou entregar o cargo. Vai ter que crer assim. Cadê o dom da palavra da sabedoria? Não é, irmão? Ô Senhor, me ajuda, Pai. A irmã é tão difícil. Senhor, eu não tenho argumentos para ela. Eu não tenho argumentos, Senhor Deus, para convencer aquelas irmãs. Mas meu Pai, me ajuda, meu Deus. Aí quando dá fé, o Espírito Santo pega um texto da Bíblia, coloca na tua boca. Eita, glória a Deus. Aí tu entra na reunião e abre a boca, e quando abre a boca, todo mundo se cala. Aí um começa a dizer: rapaz, é Deus mesmo. Não é assim? É Deus mesmo, vamos mexer com isso aí. Irmã, faça o que a senhora quiser, porque isso aí é de Deus, é assim. Agora se ficar, na hora que tem, vai logo para o WhatsApp, aí pronto, bota no grupo: eu vou entregar amanhã um cargo, porque eu não aguento essa fuxada. Cadê a crença? Cadê a crença? Você tem que ter a palavra da sabedoria, pedir para Deus: Senhor, me orienta como entrar, como sair, e o Senhor vai te orientar. Agora o maior problema hoje, irmão, é que a igreja não vive mais esses dons.
mais isso. Então ele fala isso, é para dirigir a igreja, é para governar a igreja. É uma maneira sábia de falar, mas é do Espírito Santo, para vencer situações perigosas e calar o oponente. Então, o dom da sabedoria, ele faz até aquele que é perigoso se calar diante das tuas palavras. Pronto, é assim. Então, preste bem atenção, que essas são as colocações da definição dos dons. Vamos para esse dom na prática, para a gente encerrar. Coloca aí, Léo, Atos 15, 27. Depois, vamos lá, Atos 15, 27, coloque aí. Você pode marcar essa passagem bíblica. Pode ir, leia aí. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Aí vocês sabem, foi a primeira convenção na Bíblia, que começou uma confusão do que Paulo pregava, o que os gentios deveriam ter ou não ter. E a igreja naquela época era formada só mais de judeus, principalmente a igreja de Jerusalém. E fez uma reunião, e lá na reunião, cada um tinha uma palavra. Procure bem aí, pareceu bem, nesse mesmo capítulo, só para colocar ali no telão, nesse mesmo capítulo. Então preste bem atenção. Olha aí, olha, já colocou. Rapaz, ele é ligeiro, eu estou gostando dele ali. Bota aí. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Parei. Ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eita Deus. Não vos impor mais encargo algum. Isso. Senão estas coisas necessárias. A reunião pesada, eram dizendo o gentio tem que comer isso, o gentio tem que ser como os judeus, o gentio não pode vestir assim, o gentio não pode fazer assim no nosso meio. Aí o Espírito Santo pegou a boca de Tiago, e na boca de Tiago ele falou. Aí quando o Tiago terminou de falar, aí eles decidiram, todos se calaram. Aí veio essa palavra, pareceu bem, eita glória a Deus, ao Espírito Santo. Eita glória a Deus. Hoje tem reuniões aí, irmão, vou dizer, é reunião de crente, é reunião de pastor, é reunião de líder. Pior do que quando se ajuntaram. Sabiam dessa? Porque ninguém mais quer ouvir o Espírito Santo. Ninguém mais tem uma palavra de sabedoria. Eu participo de reuniões, às vezes na hora que diz assim, tem um problema hoje, é um bocado de pastor, é crente, até na igreja agora também está tendo essa moda. Tem um problema, antigamente quando a igreja tinha um problema, a igreja ia orar, pedir sabedoria a Deus. Hoje na hora que o irmão tem um problema, aí diz assim, vai logo lá no psicólogo. Na hora que o irmão tem um problema, não procura advogado da igreja. Nas nossas reuniões convencionais, na hora que tem um problema, aí vai um líder falar. Aí ele começa, querido, é porque é o seguinte, esse problema, ele está no campo civil. Está no campo civil. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair na penalidade do nosso Código Penal. E que pode nos levar a diversos processos. Aí não ora mais, só está com o Código Civil. Só está com o Código Civil. Agora é um bocado aí, cheio de doutor, mas sem nenhuma palavra do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, o problema é resolvido na hora. Oh, glória a Deus. Quando o Espírito Santo fala, todos se calam. Nós temos que pedir palavra de sabedoria. Olha para cá, a irmã ou irmão que gosta de incriminar os outros, na hora que fala em roupa, na hora que fala em costume, aí já vai logo com a palavra, eu vou lá na casa da irmã, vou esculhambar ela, não faça isso não, peça a palavra de Senhor, me dá uma palavra para me ajudar teu filho, para me ajudar tua filha. Senhor, me dá uma palavra certa. Oh meu Deus, coloca a palavra. Hoje, irmão, tem crente que não tem medidas na palavra. Tem crente que não tem padrão na palavra. Ele abre logo a boca, dizendo besteira, falando o que quer. A Paulo disse que tem que ser temperado com sal. Aí depois vem aqui na frente, irmão, quero pedir perdão, porque naquela hora eu pedi o controle e eu disse o que eu não devia. É mais feio, é melhor tu fazer por onde não andar pedindo perdão. É mais bonito. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Deus, às vezes o irmão está conversando aqui comigo no gabinete, ele está conversando aqui e aí eu fico ouvindo, tá certo, meu irmão, mas dentro eu estou dizendo, Senhor, eu não sei o que falar para esse irmão. Me ajuda, Pai, me orienta, Deus. Concede-me a tua graça. Uma irmã ligou para mim e disse, pastor, porque é o seguinte, tem uma gangue aqui que quer matar um irmão. E aí eu disse, o que esse irmão fez?
Não, é porque ele é crente. Eu disse, não, não é só assim não. Vai, tem que ver as coisas, senão tu entra também e morre. Não é assim? Eu disse, não, irmã, mas me diga aí a verdade. Não, pastor, é porque ele é crente, aí agora ele anda pregando a verdade. Eu disse, não, eu não vou matar assim não, porque ele não está pregando. O que é? Não, pastor, é porque eles estão achando que ele está trazendo droga lá da outra gangue. Eu disse, olha aí como é as coisas. Eu disse, não, irmã, tem que ver isso aí, tem que chamar ele aqui para conversar, ele tem que largar isso aí de mão. É assim, o Senhor tem que dar a palavra de sabedoria, senão você se ferra. Aí tem irmão que quer usar hoje só a intelectualidade dele. Está faltando de oração, meus irmãos. Está faltando de oração em nós. Está faltando crer no poder da palavra. Eu creio. Quem crê que Deus dá a palavra de sabedoria? Você crê? Você crê que Deus pode te usar para o teu filho? Talvez você já levou para psicólogo, já levou para todo mundo. Peça um dia, ore a Deus, se consagre e diga, Senhor, eu quero um dom da palavra, da sabedoria para me falar para o meu filho, para eu falar para a minha nora. Tem sogra aí, viu? Ei, sogra, tá escutando? Tem sogra aí que é só brigando com a nora. Briga aí, briga marido, briga todo mundo. Faça isso não. Seja uma mulher crente. Senhor, me dá a palavra de sabedoria. Me dá a palavra calma. Me usa com essa palavra de sabedoria. Aí quando a reunião terminou, a Bíblia diz que todos ouviram Tiago e as palavras de Tiago foram espalhadas para todo lado. Sabe por quê? Porque quem falou foi Deus, pela palavra da sabedoria. Então, preste minha atenção, que se isso estivesse nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos, nas nossas igrejas, não teriam tantos problemas como temos hoje. Mas o problema é que está assim hoje o crente, na hora que tem qualquer coisinha, eu tenho um advogado. A irmã, na hora que o marido, ela começa a saber que o marido está traindo ela, aí ela já perde o controle, sai daqui cachorro, sai da casa vagabundo. Aí cadê a palavra de sabedoria? Não é assim? Tem que ter a palavra. Senhor, me dá a palavra. Senhor, me ajuda. Pronto. Eu sempre gosto de contar de uma irmã que o Espírito Santo falou para ela, o marido dela traindo ela. Aí, quando foi um dia, ele disse, rapaz, eu não presto não, eu só vivo traindo minha esposa. Hoje eu vou largar ela. Aí, antes dele chegar, o Espírito Santo diz para ela, olha, cozinha aí, faz direitinho o arroz, faz tudo direitinho. Aí pronto, quando ele chegou, ela tinha feito tudo direitinho. Aí ele chegou e disse para ela, minha velha, eu vou embora, eu não aguento mais não. Aí ela disse, mas antes de tu sair, almoça aqui comigo, vamos almoçar, vamos conversar. Aí pronto, ele começou a almoçar, pronto, o Espírito Santo tocando. Aí falou, pronto, ele olhou para ela, mas rapaz, essa mulher é tão boa para mim, cuida de mim, e eu nessa ser vergonhice. Então o Espírito Santo te dá a palavra de sabedoria na hora. Agora o problema hoje não é só procurando livro de psicologia, de psicanálise. E o Freud, escuta bem, o Freud, ele dava o conselho na área da psicanálise, mas era todo enrolado, nunca foi feliz. Nunca foi feliz. O que tem, o Augusto Comte, pai da sociologia, falou tanto de viver em comunhão, nunca deu certo com nenhuma mulher do mundo. Aí você tem que depender da palavra de saber do Senhor, me dá. Meu Deus, aquele professor é só esculhambando o crente, é só dizendo que não crê em Deus. Senhor, me usa um dia para ele. Eita, meu irmão, no dia que Deus te pegar com dom da palavra de sabedoria, ele vai se calar diante de ti. É assim, ok? Então isso aí, vamos lá. O dom da sabedoria na prática. Vamos ver aí, coloca aí Atos 6:10, Atos 5. Vamos lá, começando com Atos 6:10. Olha como é que diz Atos 6:10, vai. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Está vendo? O Estevão pregando, irmão, ninguém resistia, as pessoas rangiam os dentes. Mas não resistiam, porque a palavra dele era a palavra de quê? Sabedoria. Eita, glória a Deus. Rapaz, mas é coisa boa. Hoje tem muita gente, irmão, que tem tanto título, mas ninguém nem está olhando para ele. E esse daí, olha, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo usou com o dom da... Pronto. Podia não aceitar, mas ninguém podia resistir, porque ele falava a palavra do Espírito Santo. Por isso que tiveram que matar. Outro dom da sabedoria na prática, coloca Atos 5. Só Atos 5. Rapidinho aí. Olha aqui, que eu vou colocar... pode passar. Isso. Passa. Vai, lê aí, pastor. Disse então Pedro... Ananias, olha, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança? Quem foi que falou para Pedro que Ananias tinha mentido, que foi um trato de Ananias mais a mulher dentro de casa? Quem foi que falou para Pedro? O Espírito Santo deu o que para ele? Pronto. É assim que o Espírito Santo trabalha, meus irmãos.
Ele revela, ele mostra, e Deus falava agora com sabedoria na boca desse Pedro. Oh, coisa maravilhosa. Rapaz, eu gosto da Bíblia, irmão. 1 Coríntios, aliás, Atos 5:29, coloca aí. Atos 5:29. E aí nós vamos fechar aqui. Vamos lá. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pronto, aí eram os homens de Deus sendo ameaçados na hora de pregar. A Bíblia diz que eles não sabiam. Jesus disse: olha, vocês vão ser levados para tribunais, e vocês lá, não se preocupem, que eu vou colocar a palavra na boca perante as autoridades. Olha aí, perante as autoridades. Olha o que ele diz aí. Então pronto, na hora, aí eles falaram: mais importa obedecer a Deus do que aos. Quando eles falaram, irmão, a Bíblia diz que eles aceitaram e soltaram eles, porque temeram. É assim, quando você fala a palavra de Deus, que Ele te usa com o dom da sabedoria. Ó, coisa boa, irmão. Ministrar conjunto, tem esse aqui que é o maestro. Agora, aqui do Adiel, tem outros aqui. Aí tem um pastor, tem um líder de mocidade. Aí pronto, pastor, é porque lá não está dando certo, eu estou falando, os irmãos não estão entendendo, é porque está faltando o dom da sabedoria. Pastor, é oração, comunhão com Deus. Irmão, quando Deus te usa com o dom da sabedoria, pode um deixar de mão, pode outro deixar, mas todos vão dizer: não, Deus é com ele. O desmantelado deixa de vir, mas ou vem, ou sai, ou se conserta, porque Deus trata. É ou não é assim? E a igreja marcha. Tem um que é ruim, tem um que peca, tem um que é fuxiqueiro, cai fora. Mas os que recebem a palavra de Deus permanecem, e a obra de Deus cresce, e o nome de Jesus é exaltado. Então, meus irmãos, vamos pedir sabedoria a Deus.